Fiéis, espero que estejam muito bem nesse feriado aí tão importante, tá? Que nem hoje, amanhã e domingo. Vim trazer aqui um assunto, cara, que não pode passar despercebido, me desculpem, não pode passar despercebido. Já foi Ramon Dias, já foi demitido e tudo mais. Provavelmente aí o Dorival Júnior tá quase confirmando aí já. Daqui a pouco, talvez quando você está assistindo esse vídeo aí já esteja confirmado oficialmente. Mas bora ver aqui um negócio, que tem certas coisas que eu não me acostumo e nunca vou aceitar, tá bom? Então bora ver aqui. Primeiro, relembrar o que o Memphis falou nesse dia depois do jogo contra o Fluminense. E depois a gente vai ver mais duas outras coisas e comentar sobre tudo isso que a gente vai ver. Vamos lá. I came here 6 months ago. Do you think that the team progressed, Or are we just looking at results? I want to know that from Brazil. Are we just looking at Corinthians like if we win a game, it's 3 points and then we go on to the next game? Or do you see a progressive line? Because I have my doubts. I came here 6 months ago. Basicamente ele tá criticando, falando que o Corinthians não tá evoluindo, tá bom? E uma crítica pública a um treinador que já estava sendo muito criticado, e isso daqui, o que ele falou, teve muito peso na demissão do Ramon Dias, sem dúvida nenhuma. E aí você vem para esse outro relato aqui, ó. E só para encerrar, eu contei aqui o técnico dentro do vestiário falando e a boleirada lá no outro canto do vestiário, nem aí com ele. Isso é informação. Não, o próprio discurso do Memphis vai ao encontro do que você tá falando. E aí o Memphis vem e passa. Limite ele. Agora bora ver aqui o que o Rica Perrone falou depois do Fluminense contratar o Renato Gaúcho. E aí ele fez um exemplo para todos os times, tá bom? O Fluminense demitiu o Mano Menezes, contratou o Renato Gaúcho e o Fluminense começou a jogar muito bem, muito rapidamente. E é sobre isso que ele vai falar nesse vídeo aqui. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais e mostrar alguns exemplos para vocês aqui, como isso é muito errado, cara. Vamos lá. Mantenha o meu discurso de todas as outras vezes que isso aconteceu, para todos os times, coerentemente. Time de futebol que não joga porra nenhuma na terça, assume o treinador na quarta e joga pra caralho na quinta, não é o treinador só. O treinador foi lá e deu uma motivada. É time que tava de sacanagem, tá? Isso é porque não tem mágica. Não tem nada que o treinador faça em 2 dias. Em 2 dias começou a jogar bola? Sacanagem, tá? Então o time do Fluminense tava de sacanagem. Pode botar na lista aí porque é sacanagem. Não deu um treinamento, não fez porra nenhuma, o time vai lá e começa a jogar? Sacanagem. Então, o torcedor do Fluminense tá feliz? Tá feliz. Mas não esquece da tua dose de saber, ó, agora eu sei que se tiver um desconforto, esses caras não vão correr pelo Fluminense, vão correr por eles. Porque esse é o recado. Eles correm por eles, não pelo clube, né? Eles correm pelo treinador que eles gostam ou não. Então, fizeram isso com o Flamengo, com o Felipe Luiz, quando saiu o Tite, fizeram agora com o Fluminense, fizeram no Cruzeiro 2 anos atrás, fizeram no Galo quando saiu o outro lá antes do Milito. Troca o treinador em 24 horas, todo mundo passa a acertar passe. Isso aí tem nome. Enquanto o futebol não começar a condenar esses caras, isso tem nome, isso é sacanagem. Jogador que tá deixando claro o seguinte, eu não estou dando o meu melhor. Eu não estou nem perto disso. Porque basta chegar um cara aqui e falar para todo mundo, ó, rapaziada, tá do caralho. Cheguei aqui, trocou de treinador. Todo mundo, opa! Começou a jogar. Não, peraí. Isso aí não é maneiro, cara. Isso não é legal, cara. Isso não é um recado legal pro torcedor receber, né? Aí esse vídeo aqui, ó. E pensar que antes não conseguia trocar 2 passes, o Corinthians, tá? Antes com o Antônio Oliveira. E aí, isso aqui é contra o Grêmio. Eu fico pensando o que o Ramon Dias fez para esse time parar de fazer isso aqui. De ter a paciência para rodar a bola. Ah, mas o Garro não tá jogando. O Garro não tava jogando esse jogo aí. E olha como o Corinthians trocava passe. Olha onde é que o Romero tava. Trocando passe, o Thales Magno veio para a direita, o Romero já passou para o ataque. O Charles, olha o Charles, pessoal. Jogando bem pra caramba. Olha o time do Corinthians relaxado, trocando passe, tirando onda contra o time do Renato Gaúcho, o Grêmio, do Renato Gaúcho, que ganhou do Corinthians agora. Que pra imprensa deu um nó tático no Corinthians, do Ramon Dias. Mas tá aí, ó, o time do Renato Gaúcho tomando um baile do Corinthians. Um baile. Em plena arena, né, do Grêmio. O Corinthians inverte o jogo, vai lá, cria jogada e faz o gol com o Charles. É isso que eu tô questionando vocês. Acordem um pouco mais, prestem um pouco mais atenção nos jogadores. Parem de passar pano para jogador de futebol. Não é porque é o Memphis, que é um cara que veio da Europa, que não faz sacanagem não. Tá bom? A gente fica vendo assim, ah, mas o time não acerta um passo, o time não finaliza, o time...
a gente tem que observar a postura dos jogadores em campo. Contra o Palmeiras, pessoal. Vocês acham que ele iria tática? E aí, o recado é o seguinte, Dorival, cuidado. Cuidado, Dorival. Cuidado, próximo técnico do Corinthians, que seja. Porque se você daqui a pouco não tiver agradando os jogadores, todo mundo vai correr bem menos por você. Como sempre acontece. E a torcida vai sempre apoiar os jogadores. A torcida vai sempre condenar o técnico, que é muito mais fácil trocar o técnico que trocar os jogadores. E a torcida se faz de desentendida. Ela faz de conta que ela não tá vendo o time correndo o suficiente em campo. Ela faz de conta que ela tá vendo. Quem o jogo joga pra caraca, a torcida empurra e vai pra cima. E no outro jogo não joga nada, absolutamente nada. E a culpa é só tática atribuída. Então eu não sou besta pra acreditar nisso. Entendeu? Ramon Dias já foi, mas esse é um recado pra qualquer outro treinador que chegue no Corinthians. Tá bom? E pra vocês também ficarem mais ligados e cobrarem mais jogadores, tá? Em relação ao Ramon Dias aqui, esse videozinho é bem bacana, cara. Sinceramente, como corintiano, muito obrigado, Ramon Dias. Muito obrigado por tudo. Como há muito tempo não se via no Corinthians, hoje a família Dias sai do comando técnico do Corinthians pelas portas da frente. Desejo toda a sorte do mundo para você, Ramon. Afinal, foi com você que o Corinthians se livrou do rebaixamento no ano passado. Foi para Libertadores desse ano, algo completamente inimaginável. E o mais importante, graças a você, a fiel torcida voltou a soltar o grito de é campeão. O Timão finalmente voltou a vencer o Palmeiras. Finalmente o Corinthians teve um técnico de verdade. O Corinthians chegou a ter um padrão de jogo. O Corinthians novamente, finalmente foi um time treinado. Mas infelizmente, naturalmente, ciclos se encerram. E hoje, se o Corinthians quer sonhar com algo maior, quer conquistar mais na temporada, é necessário a troca. Infelizmente, são coisas que fazem parte do futebol. Graças a vocês, eu fui feliz novamente assistindo o Corinthians. Em certo momento, resgataram o prazer do torcedor corintiano em assistir aos jogos do seu próprio time. E hoje, sem sombra de dúvidas, deixam o seu nome na história desse clube gigantesco. Sinceramente, como corintiano... Como é que um treinador que volta a dar prazer à torcida, né, volta a fazer a torcida assistir prazer assistir o Corinthians, do nada começa a... Ele mesmo desorganiza o time. Como é que pode? Cara, eu nunca vou entender esse tipo de coisa. Tá bom? E aí, esse comentário aqui, cara, é outra coisa, tá? O Tite livre no mercado tem a obrigação, né? Tem a obrigação de ligar pra ele antes de mais nada. Os caras estão falando do Tite, cara. Gente do Corinthians, tendo o Tite livre no mercado, tem a obrigação de, antes de mais nada, ligar pra ele. É o Por maior quê? técnico da história do Corinthians, é o melhor técnico do futebol brasileiro. E Isso. beleza, se ele O maior técnico do futebol brasileiro, atualmente pode ser o mais com mais nome, mas, por exemplo, o melhor não é. E é isso que importa. Ser o maior não influencia em nada dentro de campo, na prática. Ele precisa ser o melhor. falar não pro E hoje Corinthians, não é o melhor. se ele falar que não quer trabalhar agora, se ele falar que quer mais dinheiro, tudo bem, mas você tem que tentar, cara. Isso que tá me estranhando nessa situação. Não, me estranhando tá os caras que esquecem, né? Ó, esses caras parecem aqueles caras que ficam mandando direct pra mina há um ano sem ela responder. Porra de obrigação, o cara recusou várias vezes. Vamos olhar pra frente. Chega de saudosismo. Ele ligou para o Corinthians quando foi pro Flamengo. Dizer assim, Corinthians, me desculpe, pessoal. Desculpa por falar não pra vocês tantas vezes, tá bom? Quem fala não pro Corinthians não veste mais a camisa. Tite já era. Não é fala não pro Corinthians, não fala não várias vezes para um time que fez tanto esforço para ter você e acreditar em você o máximo possível. Tá? As pessoas esquecem muito fácil tudo isso. E eu espero que, sendo o Dorival Júnior, que dê tudo certo e que a gente fique mais esperto aí com os jogadores também. Pare de criticar tanto o técnico, somente técnico. Tudo bem, criticar o técnico por uma substituição, que fez errado, aquela coisa toda, como sempre, né? Mas não esqueçam que a parte mais importante do time de futebol são os jogadores. Quando o jogador não quer, não adianta. Quando o jogador não se mexe, finge que tá, dá uma corridinha aqui, daqui a pouco dá uma descansada, dá uma corridinha aqui. Só dando migué não adianta nada. O jogador tem que se entregar o jogo todo, todos os jogos, não pode escolher o jogo. E, enfim, eu acho que isso está acontecendo aí faz tempo e tem torcedor fechando os olhos para isso. Tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo, o que você achou disso tudo. Você concorda comigo? Discorda? Comenta aí embaixo, deixa seu like. Concorda com ele? Quer o Tite de volta do Corinthians? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.